Então, só para contextualizar e dar o gancho do que a gente vai ver hoje, eu vou fazer uma breve revisão do que a gente viu até agora, tá? Então, vou passar batido, mas só para a gente ter uma fluidez no nosso raciocínio, tá? Pegando lá atrás o que a gente começou vendo, que foi a parte de compressibilidade. Então, o reservatório eu gosto sempre de botar em contexto, porque a primeira vez que eu fui exposto, né, a esse tipo de conhecimento, eu fiquei muito perdido justamente por conta disso, né? Cada aula que a gente via era um conceito novo e não necessariamente a gente estava ali é, com aqueles conceitos básicos frescos, né? Então, aqui, a partir desse slide aqui. Então, vamos fazer uma revisão bem rápida mesmo do que é importante. Então, compressibilidade, né? É a variação fracional. Lembrem sempre daquele exemplo que eu passei para vocês sobre a bexiga, né? Quando a gente está enchendo a bexiga. Então, quando a gente está inserindo ar dentro da bexiga, esse ar ele exerce pressão sobre a parede da bexiga, tá? E isso faz com que ela aumente de volume, tá? É a mesma coisa no reservatório, né? Os fluidos ali contidos, sejam água, gás ou óleo, eles estão exercendo pressão sobre a parede do reservatório, tá? Eles estão exercendo pressão sobre os poros, tá? E isso faz com que o reservatório ele tenha um volume inicial, tá? Mas não necessariamente esse volume inicial vai continuar por toda a vida produtiva do reservatório. Você vai ter pequenas variações, né? Então essa variação do volume poroso dividido pela variação dos poros inicial, né? Essa parte aqui da equação a gente chama de variação fracional, tá? Então, a compressibilidade é variação fracional dividido pela variação da pressão. Isso é compressibilidade, tá? Então, é a capacidade de alterar o volume em função da alteração da pressão, tá? Então, se a gente fosse resumir o conceito de compressibilidade, é isso daí. É a variação do volume em função da variação da pressão, tá? Então, essa é a compressibilidade da formação. Saturação é o conceito mais simples, é o que vocês têm que lembrar, que ela tem que ser igual a 1 ou 100%, tanto faz, tá? Normalmente é 1 que se trata, porque aí a gente vai tratar qual é a saturação de óleo, 0,2, qual a saturação de gás, 0,3, saturação de água então é 0,5. Então é o somatório da saturação de óleo mais a saturação de gás mais a saturação de água tem que ser igual a 1 ou 100%, tá? Então é só para vocês entenderem isso daí. Então é um conceito relativamente simples. Então tá tudo que vocês precisam saber aqui. A porosidade, né? A gente já viu que pode ser porosidade absoluta, efetiva, primária, secundária. Então os diferentes tipos de porosidade é importante a gente saber isso, tá bom? A interconexão delas, que a gente vai passar a chamar de permeabilidade, né? Então, a partir do momento que um poro se comunica com o outro, ele começa a ter uma característica de se deixar ser atravessado, tá? Então, é o que a gente passa a chamar de permeabilidade, tá? Então, se a gente fosse botar assim de uma forma bem distinta, então porosidade é quando a gente tem um olhar estático sobre o problema. Permeabilidade ela diz respeito à capacidade dinâmica do meu reservatório, tá? No caso, a capacidade de deslocamento dos fluidos que ali estão contidos, tá? Então, os fatores que afetam a porosidade, a gente já viu alguns, né? Não vou falar aqui novamente. Aí a gente viu aqui a fundo todas essas questões, tá? Permeabilidade, mesma coisa também, vários fatores vão influenciar. Essa é a fórmula da permeabilidade, tá? Representado pela letra K. Mas normalmente a gente trata como MK, porque K é muito grande, é uma unidade de medida muito grande. Então, na verdade, a gente trata milidarce, tá? É o M pequeno e o K grande, tá? Então, MK normalmente ou MD também vocês podem ver dessa forma. D já que seria milidarce, né?
MK também, aí vai depender muito do autor que vocês vão consultar, mas as duas nomenclaturas estão corretas. Resumindo, é o K, que é permeabilidade, dividido por 1000, tá? Então, MK, que também pode ser encontrado na literatura como MD, M pequeno, D maiúsculo ou K maiúsculo, tá? Que vai ser igual a vazão vezes a viscosidade vezes o produto do comprimento dividido sobre a área vezes a variação de pressão, tá? Então isso para um fluxo linear, que a gente sabe que não é verdade dentro de uma secção permoporosa. Permeabilidade efetiva, e a gente viu a permeabilidade relativa, né? Relativa a quem, né? Então sempre faço essa pergunta. Permeabilidade relativa a quem? Então é porque eu estou comparando permeabilidades, tá? Então se eu estou comparando permeabilidades, eu tenho que ter no mínimo duas, tá? Então a permeabilidade relativa ao óleo, né? Em função da permeabilidade relativa à água. A gente sempre vai ter esse gráfico de curvas de permeabilidade com ao menos dois fluidos, tá? E a gente sempre vai estar comparando a permeabilidade em função da saturação, tá? Normalmente a saturação que a gente vê aqui é a da água, tá? Essa saturação, ela também é bifásica, assim como a gente está tratando as permeabilidades de forma bifásica, tá? Existem alguns tratamentos trifásicos aqui para a interpretação das permeabilidades relativas, só que o problema fica muito complexo de uma forma desnecessária, né? A complexidade é interessante quando ela realmente agrega valor à informação, agrega valor ao modelo, quando eu consigo extrair informação que venham a mudar a minha tomada de decisão no reservatório, né? Nesse caso, um gráfico de permeabilidade relativa trifásico, ele acaba trazendo uma complexidade desnecessária, então é melhor você tratar de forma bifásica, tá? Então sempre permeabilidade relativa em função da saturação de água e permeabilidade relativa de dois fluidos, tá? Aí aqui está o experimento de Darcy, né? De forma simplificada, para vocês entenderem, lembrando que ele fez isso no contexto para purificação da água. Aqui está a fórmula da permeabilidade linear proposta por Darcy, de uma forma mais ilustrativa. Aqui já está de uma forma mais real aos problemas de reservatório, tá? Levando em consideração o fluxo radial, né? Ou seja, já leva em consideração que o nosso problema não é uma seção retangular perfeita, né? A gente tem um raio externo, né, que é o raio do reservatório, a gente tem o raio do poço, a gente tem a viscosidade influenciando o problema, e é um problema logaritmo, né? Então aqui o ln do raio externo dividido pelo raio do poço vezes a viscosidade. Então, e como a gente está falando de um cilindro, né? Aqui entra 2π, tá? E isso que é adicionado à fórmula da permeabilidade, tá? Então, com isso, eu consigo tratar o meu fluxo radial. Aí, eu falei para vocês, né, do fluxo paralelo a camadas, do perpendicular a camadas, o regime permanente, o pseudo permanente, tá? Então, aqui é alimentação externa contínua e constante, tá? Não existe alimentação externa nesse caso. Resumindo, não tenho um poço injetor, tá? Aqui eu não tenho nada injetando, né? Aqui eu tenho alguma coisa injetando. Então, esse daqui, ele tem uma... Na verdade, é um pouco dos dois sempre, né? Porque por mais que a gente tenha um poço injetor, ele não vai influenciar toda a área do reservatório, tá? Então aí a gente tem os outros tratamentos, tal, mas ali não mais caráter informativo, tá? Isso daqui que é realmente importante, né? Que é a mobilidade. Então ela já tem a ver, a mobilidade de um fluido qualquer é o quê? É a permeabilidade dividido pela viscosidade. Então com isso eu encontro a mobilidade, tá? Aí que é diferente de molhabilidade, que é a capacidade que uma rocha tem de atrair
o fluido, tá? De se deixar ser molhada, tá? Então, de ter uma interação mais próxima, né? Então, a capacidade, sei lá, botando em outros termos, seria a capacidade que um sólido tem de beber o fluido, né? Mas é uma interação físico-química. E essa tendência eletroquímica que um solo tem de se deixar ser molhado por um fluido qualquer, que pode ser água ou óleo, ela pode ser revertida quimicamente, tá? E normalmente isso acontece em função de pressão, temperatura, tem como a gente influenciar nisso, tá? Então aqui estou mostrando para vocês uma rocha molhada pela água, tá? Então aqui a água aderindo à rocha e o óleo fluindo, e uma rocha molhada pelo óleo, né? Onde o óleo fica impregnado e agarrado nos grãos da rocha e a água flui, tá? Então essa inversão da molhabilidade ela normalmente acontece no reservatório e normalmente nesses campos mais antigos, quando isso acontece, as empresas vão e abandonam, não é? Então, como eu falei para vocês, já tem reservatórios aí que estavam há alguns bons anos, até algumas décadas, fechados, abandonados e que estão sendo retomados justamente porque a molhabilidade é um conceito que é mais entendido, agora sabe-se dessa possibilidade de inversão através da injeção de tensoativos, de desemulsificantes e outras técnicas químicas, né? Então você está tendo aí uma retomada da produção de campos maduros, onde a molhabilidade ela foi invertida. Aí a gente compara, né, os efeitos da molhabilidade, a gente já interpreta isso daí. A pressão capilar, falei para vocês aqui da influência, né, do número de capilares, a altura que isso atinge. Normalmente, aonde que estão as zonas de contato, né? Então, a zona de óleo, a zona de transição e a zona de água, né? E aqui a molhabilidade sendo relacionada com a capilaridade e com a altura em que se encontra o óleo e a água. Então, imagina, aqui eu tenho a água bem definida, né? Eu tenho um aquífero aqui bem definido. Aqui eu tenho uma zona de transição que em alguns trechos predomina água, em outros trechos predomina óleo, tá? E aqui não, aqui eu tenho o topo do reservatório onde predomina a fase oleosa, tá? E como vocês podem ver aqui, ó, a rocha é molhada a depender da predominância do fluido e da capilaridade que ali se encontra, da segregação gravitacional, que a gente já viu também alguns aspectos mais à frente. Aqui eu mostrei para vocês o quanto que a saturação, aqui nós temos a pressão capilar e a saturação e a permeabilidade, né? Como vocês podem ver, a K1, né, que é essa permeabilidade aqui, é maior do que K2, que é maior do que K3, tá? Então, são diferentes níveis de permeabilidade a depender da pressão capilar e da saturação, né? Então, se a gente for traçar aqui uma mesma reta para uma mesma pressão capilar, né? Eu vou ter diferentes permeabilidades e diferentes saturações de água para que essas permeabilidades ocorram, tá? É que esse estudo aqui ficou um pouco solto, eu não lembro de qual contexto eu tirei eles, mas eu só queria mostrar para vocês aqui a variação da permeabilidade em função da saturação e da pressão capilar, tá? Aí a gente viu o diagrama de fases, não é? A gente viu para uma substância simples, que é a água, tá? Então a gente viu aqui o que a gente tem que entender. Que a mudança do líquido para o vapor para uma substância simples, né? Ela vai depender de um ponto de vaporização e depois a completa vaporização é em função do tempo, tá? Agora, quando a gente está falando de uma mistura de um fluido que ele é composto por vários outros pequenos grupos, né?
Então, quando eu falo pequenos grupos, a gente sabe aí que os hidrocarbonetos têm os três grandes grupos, né? Seriam aí os alcanos, os alcenos, os alcinos. Aí temos os anéis benzênicos e tal, né? Que é a química orgânica, a complexidade do arranjo molecular da química orgânica faz com que esse diagrama de fases, ou seja, a coexistência da fase líquida com a fase gasosa, ela tem um range muito maior, né? Então aqui a gente já viu esses aspectos aqui, eu não vou tratar no detalhe de novo, a gente viu isso aqui também. O que vale lembrar é essa ilustração aqui, ela resume bem o comportamento da mistura de hidrocarbonetos, tá? Então é 100% óleo, 100% gás, curva do ponto de bolha, curva do ponto de orvalho, ponto crítico. É esse ponto onde não é nenhum nem outro, é um ponto de instabilidade, é onde você tem a mudança, né? Aqui o surgimento da primeira fração infinitesimal de gás, e aqui isso é uma interpretação da esquerda para a direita, né? Uma interpretação da direita para a esquerda, aqui a curva do ponto de orvalho, é o surgimento da primeira fração infinitesimal de líquido, tá? Então vai depender, esse gráfico é importante que ele tenha duas direções de interpretação, né? Da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Se for reservatório de óleo, interpretem da esquerda para a direita. Se for reservatório de gás, interpretem da direita para a esquerda, tá? Isso facilita o entendimento. Cricodembárica é o limite de pressão de a coexistência de fases, tá? Então, acima disso, eu só tenho a fase oleosa, tá? E cricodenterma é o limite de temperatura onde há coexistência de fases. Então, acima dessa temperatura, só existe gás, tá? Deixa eu ver aqui mais o que eu posso falar disso. Não, é só isso mesmo. E aqui está levando em consideração o volume. Então, essa ilustração resume bem o comportamento de uma substância simples, o comportamento de uma mistura de hidrocarbonetos em função do volume, pressão e temperatura, tá? Aí a gente viu os tipos de reservatório de óleo de alta e baixa contração, tá? O que pode caracterizar o quão deitado está o diagrama de fases. Então, quando eu tenho um diagrama de fases onde o ponto crítico ele é um pouco mais verticalizado aqui, né? Normalmente é um reservatório de óleo de alta contração, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um ganho de inclinação maior na curva de ponto de orvalho, e isso também é uma característica do reservatório de óleo de baixa contração agora, né? A gente viu o reservatório de gás, tá? Esse daqui acho que a diferença fica um pouco mais clara, tá? O gás seco e o gás úmido. Resumindo, né? Aqui, ó, você vê que tá tanto a pressão na condição de reservatório e a pressão na condição de superfície, as duas estão à direita do que seria essa linha perpendicular que é a cricodenterma, não é? Então, isso daqui é um gás seco, ou seja, em condição de reservatório ou de superfície, o hidrocarboneto permanece no estado gasoso, tá? Aqui, o hidrocarboneto na condição de reservatório, quando ele é trazido para a superfície, né, para a CNTP, parte dele se liquefaz, tá? Aqui a gente viu o gás retrógrado, né? Ele tem esse efeito peculiar, ele pode estar em condição de reservatório 100% gás, conforme a gente vai subindo, em algum momento ele liquefaz, mas quando ele chega à superfície, ele volta a seu estado 100% vapor, coisa que não acontece aqui. Ou ele permanece gás nessa transição de reservatório para a superfície, ou parte dele se liquefaz e se mantém líquido. Aqui não. Parte dele se liquefaz e volta a ficar vapor, tá? Pelo simples trânsito do reservatório para a superfície. A esse efeito a gente chama de efeito retrógrado, tá? Então essa região do condensado retrógrada é justamente essa daqui, tá bom? Então ela é muito característica, ela é muito específica, né? Ela tem essas especificidades que são apresentadas nessa representação gráfica aqui
do diagrama de fases para um efeito retrógrado, tá? Então, ele é o que menos muda, né? A representação gráfica retrógrada é a que menos muda, quando comparada com essas outras representações gráficas do diagrama de fase do reservatório de gás e do reservatório de óleo. Fluido produzido, a gente viu aqui alguns nomezinhos que vão acompanhar a gente, né, que são as razões, né? Então, a razão é o conceito mais simples possível, né? Que aqui no caso é o volume de gás dividido pelo volume de óleo, aqui o volume de água dividido pelo volume de óleo. A gente pode ter uma RGL ainda, né, que é o volume de gás dividido pelo volume de líquidos, então no caso é o volume de óleo mais o volume de água. Teor BSW, para além do volume de água, ele quantifica a quantidade de areia no meu sistema, tá? Eu já dei o exemplo para vocês aí, é muito comum num reservatório explotado que ele produz aí algo da ordem de 15, 20 de teor BSW, ou seja, de água e areia, né? Agora, quando o campo é maduro, né? Então, maduro aí, leia-se, de 2 a 3 décadas, esse teor BSW, ou seja, essa quantidade de água e sedimentos, pode beirar aí 50% ou mais, tá? Fator volume de formação é o volume de gás em qualquer estado dividido pelo volume de gás sob condições padrões, né? Quando fala-se em qualquer estado, leia-se condições de reservatório. Então, o volume que o gás ocupa em condições de reservatório dividido sobre o volume do gás em condições de normais de temperatura e pressão, aqui no caso 1 atm e 20 graus Celsius. Lembrando que a CNTP que a gente está utilizando, normalmente é a CNTP estipulada pela American Petroleum Institute, tá? Então, às vezes, gera alguma confusão aí com a CNTP do sistema internacional, que não é aqui no caso, tá? Fator volume de formação do óleo parte do mesmo princípio do fator volume de formação do gás, né? Então, é o volume do óleo em qualquer estado, normalmente o estado de reservatório, né? Ou seja, o volume que aquele óleo ocupa em condições de reservatório, dividido pelo volume que esse mesmo óleo ocupa nas condições de superfície. Já a razão de solubilidade é o volume de gás dissolvido dividido pelo volume de óleo a ser obtido da mistura. Aí a gente viu a análise PVT, que é aquela análise daquela amostra que é colhida e mantida nas condições de reservatório, tá? Isso daqui não é tão importante para a gente, né? A gente não vai tratar diretamente desse problema, né? Vocês têm uma disciplina aí voltada para isso, mas é importante que a gente saiba, principalmente por conta dessa daqui, ó, do PVNRT, tá? Dos gases reais, né? Então aqui a gente tem a pressão crítica e a temperatura crítica, né? Pseudocrítica. Normalmente esse problema a gente em sala de aula eu iria tratar ele com vocês, a gente iria interpretar alguns gráficos, mas aqui provavelmente não vai dar, que seriam esses gráficos aqui. Então não tem muito segredo, é basicamente traçar uma reta, aí para vocês identificarem aqui qual é a pressão pseudo-reduzida, não é? E a temperatura pseudocrítica, né? Então, normalmente eu passo para vocês o fator de compressibilidade. Aí, por exemplo, o fator de compressibilidade é 0,8. Aí vocês vão ver qual é a temperatura pseudocrítica, né? A temperatura pseudocrítica é 1,4. Então vocês pegam essa concavidade de 1,4, vê em que altura elas vai haver uma interseção com o fator de compressibilidade. No caso, esse exemplo que eu passei para vocês seria o de 0,8, né? Então aqui, ó, 1,4 seria mais ou menos aqui, não é? Então aí só você plotar para cima, uma reta para cima, aí vocês iriam dizer que a pressão pseudo-reduzida é aí alguma coisa em torno de 1,8, 1,7, tá? E esse daqui de baixo é quando esse fator volume de formação ele é muito baixo. Quando vocês veem aqui é 1,05, né?
Abaixo de 1.05 usa-se essa parte do gráfico, né? Acima se usa essa daqui. Mas normalmente aqui é mais difícil a interpretação, né? Então normalmente a interpretação que eu passava em sala de aula era essa daqui. Então é basicamente traçar uma reta, eu passo para vocês esse fator, aí encontra aqui a interseção com a temperatura pseudo reduzida, para vocês encontrarem a pressão pseudo reduzida, tá? Então com isso a gente consegue calcular várias coisas, a gente consegue prever o comportamento dos hidrocarbonetos, tá? Então aqui o fator volume de formação, volume de óleo mais gás dissolvidos, dividido pelo volume de óleo. Aqui a gente viu esse exemplo aqui também, a gente viu que o fator volume de formação do óleo tem um comportamento, não é? O do gás, ele costuma ter outro. Razão de solubilidade, a gente viu aqui. Tá. Aí, estimativas de reserva. Eu lembro que a gente foi parando mais ou menos por aqui. Então, é importante que a gente saiba aqui essas nomenclaturas. Então, o volume original é o volume no reservatório, nas condições reservatórias na época de descoberta. Normalmente, é estimado através da sísmica, tá? O volume recuperável é o volume que se espera produzir. Normalmente é depois de uma análise PVT, tá? Então você já começa a entender todos aqueles aspectos de porosidade, permeabilidade, de permeabilidade relativa, de molhabilidade. Então, uma vez que você já tenha quantificados todos esses outros aspectos, como compressibilidade, RGO, RAO, teor BSW, então esse fator de o volume recuperável começa a ser estimado, tá? Então o fator de recuperação é o quociente entre o volume recuperável e o volume original, tá? Então só dividir um pelo outro que a gente chega nele. Produção acumulada, como o próprio nome diz, é a quantidade de fluido que já foi produzida até determinado momento, tá? Fração recuperada, é o quociente entre a produção acumulada e o volume original, tá? E reserva, o volume que ainda pode ser obtido de um reservatório. Então aqui a gente ia falar das analogias, né, que são estimativas feitas a partir da geofísica e reservatórios vizinhos. É muito utilizado, né? Hoje em dia o nível de assertividade das analogias que são feitas só vem aumentando por conta desses modelos matemáticos que estão ficando mais fiéis ao que se pode esperar lá embaixo, não é? A gente já tem a computação quântica acontecendo, né? Eu vi aí que tem uma universidade lá na China já conseguiu viabilizar um computador quântico ainda mais estável e que ocupa menor espaço, né? E a proposta desse computador é justamente interpretar essa amostra que a China conseguiu obter da Lua, né? Nessa última semana aí, que foi um grande marco aí também para a exploração espacial, mas que a geologia, não é, ela consegue ser análoga em vários aspectos, né? Inclusive a geologia espacial. Então esses modelos matemáticos eles podem ser replicados para outros contextos, né? Inclusive de exploração mineral, né? Seja ela de petróleo ou de bauxita, ou de qualquer outra coisa, né? Que no caso aí seria por minério de ferro, minério de alumínio e tal. Análise de risco é basicamente um tratamento estatístico, hoje em dia usa-se muito isso. O método volumétrico para calcular o volume de fluidos e precisar de informação petrofísica de laboratório, tá? Então a gente vê aqui algumas possibilidades que a gente vai ver em mais detalhe hoje. Isso daqui também a gente viu na outra aula, que é o volume total, né, que é sísmico, através de mapas, porosidade e tal, fator volume de formação, que é a análise PVT. Então, aqui é o volume do reservatório vezes a porosidade vezes a saturação de óleo inicial, dividido pelo fator volume de formação do óleo inicial, tá? Então, isso eu tenho a produção, uma previsibilidade da produção, né?
Então, N é uma representação do óleo produzido, né? Normalmente usa-se NP, né? Que é P de produção, N de óleo, né? Agora não me pergunte o porquê do N, né? Mas normalmente é isso. NP é a quantidade de óleo produzido. Então é isso matematicamente, tá, gente? Aí ele é representado dessa forma aqui. Lembrando que a saturação é 1 menos a saturação de água conata, aqui no caso. E aqui é a mesma coisa para o gás, tá? O volume do reservatório vezes a porosidade vezes a saturação de gás inicial dividido pelo fator volume de formação do gás inicial, tá? Mecanismo de produção. Então a gente viu que o reservatório ele vai ganhar pressão, né? O poço vai ser surgente, principalmente por conta da energia do gás em solução, da capa de gás e do influxo d'água, tá? A gente viu aí que existem alguns mecanismos mais eficientes do que os outros, do que outros, né? Mas que normalmente, qual é o problema que a gente vai ter na vida produtiva do reservatório? A gente vai ter um mecanismo combinado, tá? Então, o mecanismo combinado, ele é a consequência da segregação gravitacional atuando, por exemplo, no primeiro momento, no mecanismo de influxo d'água, tá? Onde você tem a água, por ser mais densa do que o óleo, ela consegue, de certa forma, lavar o reservatório, tá? E conforme a gente vai produzindo esse óleo, esse gás em solução ele vai se dissociando do óleo, tá? E ele vai se pronunciando até formar uma fase única, uma capa de gás, tá? Então, normalmente, o que a gente tem é um mecanismo combinado que é consequência da segregação gravitacional atuante no meu reservatório, que é em função da compressibilidade, do fator volume de formação, principalmente, tá? Que aí você tem outros atores, que são as permeabilidades relativas, a molhabilidade, a mobilidade, né? Então, todos aqueles aspectos vão influenciar na dinâmica, nessa permuta, né, por assim dizer, das diferentes possibilidades de mecanismos de produção, tá? Então, isso daí também a gente já falou, só para lembrar mesmo. Quero chegar naqueles gráficos aqui onde a gente vai tratando alguns aspectos, tá? Então, o que caracteriza um reservatório em gás em solução, não é? Então, ele é justamente esse pico da RGO, não é? Então, a gente tem um momento... O que está acontecendo aqui? A gente está perdendo a energia do reservatório nesse momento, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Não é porque o reservatório ele consegue te dar essa vazão aqui, não é? Esse QO, né, essa vazão de óleo, que eu vou deixar ele me dar toda essa vazão, todo esse potencial. A partir do momento que eu vou lá na minha árvore de Natal e fecho um pouco essa potencialidade do meu reservatório, então se ele pode me dar, sei lá, 100 mil barris por dia, né? O campo, vamos botar ele para dar 70, 60. Vamos preservar esse gás em solução no reservatório, porque é esse gás que dá energia, é esse gás que faz com que o óleo chegue na superfície, para evitar esse pico. Então repare que logo após esse pico, eu tenho uma tendência natural de declínio da minha produção, de declínio da minha pressão, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que suplementar energeticamente o meu reservatório, tá? E suplementar energeticamente o reservatório, por consequência, eu também vou ter que ter um maior custo operacional, uma maior complexidade operacional. Então, por isso que eu tento adiar sempre isso o máximo possível, tá? Se fosse botar uma cronologia, normalmente esse pico aqui, ele acontece aí por volta dos 7 primeiros anos de produção, tá? Quando acontece antes desse, é porque normalmente o reservatório não é tão grande. Agora, olha a diferença do comportamento dessas curvas num reservatório de capa de gás. Então, aqui nós temos o reservatório de gás em solução, não é? É caracterizado por esse pico da RGO. E aqui o reservatório de capa de gás, né? Como vocês podem ver,
eles têm uma tendência maior a atingir um platô, né, a atingir um nível de estabilidade, mas você vê que é natural que sempre a gente vai ter uma queda de pressão, né, uma queda de vazão de óleo e um aumento na RGO. E isso é normal, o que acontece aqui, mas vocês veem que nesse tipo de mecanismos de produção, nesse tipo de reservatório, isso acontece de forma mais branda, quando comparado com aquele reservatório em gás em solução. Ou seja, aquele reservatório ele é mais sensível, tá? Ele é mais susceptível à depressão do que esse, tá? A gente viu já esse daqui. E esse daqui é o reservatório de influxo d'água, né? Você vê que, olha só como a gente consegue é, fazer uma manutenção da vazão de óleo pela maior parte da vida produtiva do reservatório, né? Isso é muito interessante, justamente devido a esse aspecto que a água tem de maior densidade, tá? Mas isso também é verdade quando você consegue manter aquela característica de molhabilidade da água, né? Onde a água molha a rocha, né? Então, aí você normalmente tem isso daqui. Mas uma característica também marcante é como vocês podem ver aqui, ó, a vazão do óleo, ela tem uma tendência a se estabilizar. Mas olha o que acontece com a vazão da água. Você chega no momento também que você está produzindo muita água também, tá? Então, aí você tem outros aspectos de corrosão e tal que devem ser levados em consideração. Mecanismo combinado, como eu falei para vocês, no fim das contas é o que acontece devido à segregação gravitacional, tá? Então aqui é essa parte que a gente seria o conhecimento novo, né, da aula de hoje. Como eu falei, a minha preocupação maior, principalmente nesse contexto que a gente está remoto, é realmente consolidar o conceito, né? E de forma bem devagar, fazer uso dos exercícios também, antes que do término da aula também eu vou ver com vocês essas questões dos exercícios aí. Tá, mas o que a gente quer fazer? Então, o declínio da produção, ele tem uma tendência à queda exponencial, né? Você vai ter um momento do platô, né? E que é a maior parte da vida produtiva do reservatório, é que ele não está mostrando o momento de ascensão, né? Ele está mostrando da metade da vida produtiva para o final, tá? Então, aqui, ó, é aqui que a engenharia do reservatório ela entra, né? Então, ela tenta fazer com que essa tendência à queda exponencial ela se torne uma queda hiperbólica, tá? Através do melhor conhecimento do reservatório. Então aqui é o que a gente chama de vazão econômica, né? Então a gente vai tentar suplementar energeticamente o reservatório e fazer com que essa tendência natural de declínio exponencial, né, ele se torne um declínio hiperbólico e assim eu tenha um aumento da vazão de óleo e com isso um aumento da vazão econômica em função do tempo, tá? Então, como eu falei aqui, a produção acumulada é o NP, tá? Então aqui são alguns outros aspectos que são levados em consideração. A gente não vai entrar matematicamente, eu botei aqui porque para ficar de forma de material de consulta, essa parte específica que ela não tem no Thomas, mas ela tem naquele livro de engenharia de reservatório do Adalberto. Acho que até o primeiro capítulo, aquele livro verde, que ele é um pouco mais grosso, eu tenho o PDF dele também. Mas é um livro de graduação, tanto que a gente não. É só o primeiro capítulo, talvez o segundo capítulo que precisa usar dele. O primeiro capítulo, com certeza. O segundo capítulo, acho que nesse contexto remoto a gente não vai precisar usar, não. Eu teria que dar uma olhada lá para ver se tem algum conceito que a gente precisa extrair ali. Mas a nossa disciplina, nomeadamente o capítulo 1 do Engenharia de Reservatório, que é o livro verde do Adalberto, ele é importante para a gente, tá? Ele faz parte da literatura complementar aí. Daqui a gente já tinha visto, né? De novo, o que eu preciso que vocês saibam é mais a definição teórica da equação de balanço de materiais do que essa, tá?
o que vocês precisam entender? No simulador numérico, né, seja aí o T-Navigator ou o CMG, esse cálculo aqui da equação de materiais, ele é feito para cada uma daquelas células, tá? Então, para cada uma das células do reservatório, o simulador ele calcula isso daqui, tá? Então, essa é a matemática por trás dos simuladores numéricos. A gente vê todos aqueles gráficos lá bonitinho, mas eles, na verdade, são consequências dessa equação de balanço de materiais, tá? Então, de novo, o que eu preciso de vocês é a definição teórica. Então, é a relação que associa o balanço de massas dos fluidos do reservatório com as reduções de pressão no seu interior. Então, ele leva em consideração todos aqueles outros conceitos, tá? Então, é importante a gente entender a origem dos conceitos básicos da equação de balanço material, tá? E para o que a gente usa, no fim das contas, que é a simulação numérica, né? A equação é escrita em função das propriedades da rocha e do comportamento do fluido em função da pressão, propriedades da rocha e do histórico de produção. Então é importante, né? Hoje em dia o data science, né? Ele está chegando no petróleo com força, não é? Então machine learning, o deep learning também está sendo largamente utilizado justamente por conta disso daqui, ó, do histórico de produção, tá? Então, olha só o que acontece na condição inicial do reservatório. Então, eu tenho a capa de gás, eu tenho a água conata, que é aquela água que tem origem na formação sedimentar, né? Lá naquela parte da maturação da matéria orgânica, né? Da diagênese, catagênese, metagênese, metamorfismo. Ela tem a ver com aquela sedimentação, né? Lá atrás. Então, normalmente é isso daqui que eu tenho, tá? Então, quando eu vou para condições após a produção, olha o que é calculado, né? É calculado tudo isso daqui. Então, olha o que aconteceu. Houve uma expansão da capa de gás, houve uma expansão da água conata, né? Do volume, né? Melhor dizendo. Olha o que aconteceu com o óleo, né? O óleo, ele diminuiu, tá? E parte dele era gás dissolvido. A água conata aqui, que nós tínhamos embaixo também, ela se manteve, ela teve uma tendência, porque essa água conata aqui, ela estava associada com óleo. Então, a água e o óleo, na realidade, a gente considera a compressibilidade dos dois fluidos, principalmente porque a água ela tem resquícios de óleo, e o óleo ele é altamente compressível, né? Altamente compressível quando comparado com a água, né? Quando comparado com gás, ele não é compressível, né? Mas sim, ele tem a compressibilidade e elas são sim consideradas na simulação numérica, na equação de balanço de materiais, tá? Então, aqui a água de influxo, normalmente essa água de influxo é uma água injetada, tá? E a contração do volume poroso, tá? Então, essa representação, né, ela é importante para a gente entender o aumento da variável que a gente traz ao meio permoporoso pelo simples fato de colocar ali um poço, né? Então, a gente perturba de uma forma assim absurda quando comparada com a origem daquela estratigrafia, não é? Daquele folhelho, daquele calcário, daquele arenito, daquele sistema petrolífero com embasamento cristalino, rocha geradora, migração primária, migração secundária. Então, todos aqueles aspectos que a gente tem do sistema petrolífero e da formação de uma bacia sedimentar, tá? Então, se a gente fosse classificar a simulação numérica de reservatório, né, a gente poderia classificar nos modelos físicos, que são os modelos analógicos, que são os modelos reduzidos, tá? Esses modelos, eles eram considerados principalmente nos anos 70 e 80. Só um minuto que eu vou tomar uma água aqui. Hoje em dia, usa-se ele mais para comprovação
de novas teses, novos modelos matemáticos e coisas do gênero, tá? Mas quando a gente vai, normalmente a gente vai para cá mesmo, modelo matemático numérico, né? Aí tem o matemático analítico, que são equações de balanço de materiais e as curvas de declínio, né? Aqui a gente para classificação física a gente não usa, normalmente é para ensaio experimental, tá? A gente acaba reduzindo o problema, tá? Então a gente amarra algumas variáveis, amarra alguns parâmetros para que a gente possa perturbar outros. Então, aqui os tipos de simuladores numéricos de fluxo. Então, aí, de novo, vai depender, né, da sua capacidade computacional. Então, hoje em dia, a gente está aqui já, né, que é um número de 3 dimensões. A gente pode tratar de várias fases. Normalmente, a gente trata em modelo trifásico, tá? Então, nós temos o modelo volumétrico, que é para black oil, o modelo composicional, que é pressão, temperatura e a composição. O modelo térmico, né, utilizado na aplicação de um método térmico de recuperação secundária, e ele é também composicional. Tá. Então, o que é importante que vocês extraiam desse slide aqui em específico? Essa parte aqui, tá? Então, se vocês, normalmente aqueles exemplos que eu passo para vocês são black oil, tá? Então, esses modelos black oil, eles são, embora sejam simuladores numéricos de fluxo, eles já têm um certo nível de complexidade. Aqui a gente não está levando em consideração uma mistura de hidrocarbonetos, tá? A gente pega um tipo de hidrocarboneto em específico. A gente não é um coquetel de hidrocarbonetos, tá? É um modelo simplificado, tá? Então tem uma temperatura fixa e tal. O composicional, ele já leva em consideração uma mistura complexa de hidrocarbonetos, tá? Então, ele vai levar em consideração que nós temos uma heterogeneidade maior de pressão, de temperatura e de hidrocarbonetos, tá? Aqui não. A mistura de hidrocarbonetos é simplificada. A pressão no reservatório, normalmente você pode botar uma pressão única para o reservatório inteiro, uma temperatura única para o reservatório inteiro e um tipo de hidrocarboneto para o reservatório inteiro. Então imagina, eu vou lá e boto, sei lá, eu boto um pentano para um reservatório de 21 graus Celsius numa temperatura de 10 bars. Pronto. Esse é um black oil, tá? Para o reservatório inteiro. Agora você imagina, isso é verdade para um reservatório de 14 quilômetros quadrados, por exemplo? A gente sabe que não. Então, aí a gente vai, por exemplo, para o modelo composicional. Então, no modelo composicional, você já leva em consideração vários tipos de pressão no reservatório. Você já considera várias regiões, tá? Então, você já tem um mapa de pressão mais complexo. Então, você é caracterizado por uma heterogeneidade grande de pressão, de temperatura e de tipos de hidrocarboneto no reservatório, tá? Para isso, o tempo de simulação aumenta, tá? Então, igual vocês lembram que aquele reservatório que eu passava para vocês eram questões de poucos minutos e às vezes de poucos segundos para serem calculados, tá? Então, isso é típico de um black oil, tá? Então, onde eu simplifico pressão, temperatura e hidrocarboneto. O composicional, não. Quando eu já começo a trazer um nível de complexidade de pressão, temperatura, o tempo de simulação aumenta e eu preciso de um computador com 4 núcleos, 8 núcleos, tá? Eu preciso aí já, normalmente, no mínimo que eu vejo para funcionar bem um composicional, para você fazer vários ensaios, né? Para tipo, você fazer aí, vamos botar aí, para você fazer 10 ensaios a cada 1h30, não é? Você vai precisar aí de pelo menos 8 de RAM e 4 núcleos,
tá? E isso mesmo assim não está muito bom. O ideal seriam 8 núcleos e 16 de RAM. Então você já começa a ter necessidade de uma robustez computacional para representar modelos composicionais. E o térmico é ainda mais complexo porque você está injetando temperatura, tá? Você está fazendo uma combustão in situ ou está injetando vapor no seu reservatório. Ele vira uma simulação numérica de termodinâmica de alto nível, em 3D, trifásico, normalmente tratando de diferentes tipos de hidrocarboneto. Aí a necessidade computacional é ainda maior, tá? Então, dessa parte aqui, é isso que eu quero que vocês entendam, que o black oil é diferente do composicional, que é diferente do térmico. E os porquês, não é? Então, o que que eu tenho aqui? Um hidrocarboneto, vocês podem botar um exemplo aí por exemplo, de um pentano, uma pressão e uma temperatura para o reservatório inteiro. Aqui você já tem uma heterogeneidade, tá? Considerável, ela pode ser muito grande ou nem tão grande, você pode setorizar, né? Você pode pegar, por exemplo, um reservatório de 14 metros quadrados, aí você vai dividir aí por 2, 7, aí divide de novo, né? 4 setores, 3,5, né? Então você vai ter de 3,5 quilômetros quadrados, aí você vai botando uma pressão, uma temperatura e um tipo de hidrocarboneto, mas mesmo assim você já tem o que seria aí o mínimo para a gente chamar de um composicional, aí uns 4 setores, mas normalmente composicionais são um pouquinho mais complexos do que isso, tá? Então é isso, diferentes pressões, diferentes temperaturas e diferentes composições de hidrocarbonetos para um mesmo reservatório, tá? E o térmico é quando você injeta temperatura no seu modelo. Aqui também, o problema que eu passei para vocês, eu acho que a turma de vocês, eu não lembro se eu tratei unidimensionalmente o problema numérico. Eu acho que não, mas aí, de novo, né, presencialmente seria o caso, né, da, de eu mostrar para vocês, né, essa diferença do número de células também no modelo, né? Então imagina, para uma mesma área, como essa área que eu falei para vocês, vamos supor que sejam 14 quilômetros quadrados, né? Você dividir ela em 4 seções, tá? Então, o problema fica muito grande. A gente sabe que na realidade a porosidade, vocês lembram lá da complexidade? Lembrem que esses cubos que eu estou montando aqui, o que você quer que ele represente? A gente quer que ele represente aquela complexidade de porosidade aqui atrás, ó, na escala de microns, né? Então imagina, para você ter uma simulação mais próxima possível daquela realidade permaporosa de um reservatório, você tem que colocar milhões de células. E quando eu falo milhões, são milhões mesmo, tá? Não é força de expressão, não. Tá? Então, os reservatórios das empresas, eles têm milhões de células para montar numericamente o meu problema, porque eu quero algo bem próximo dessa multiporosidade que os reservatórios podem ter, tá? Então aqui, tá vendo? Ó? Então como representar numericamente através daqueles pequenos, daquelas pequenas células, como eu posso representar essa mudança aqui, ó, de permaporosidade, tá? Essas fileiras, eu quero representar isso lá no meu simulador, tá? Isso daqui, ó, tá vendo? Eu quero representar essa mudança do formato lá no meu simulador, lá no computador, tá? Então, isso hoje, é claro que a gente não consegue fazer isso daqui ainda, tá? Deixar totalmente arredondado, com uma certa rugosidade e tal, mas a gente já tem uma representação bem mais realística do problema, tá? É por esse simples fato que a gente fala que toda simulação numérica ela é errada, toda simulação numérica é errada. Por quê? Porque eu não consigo representar numericamente aquela permaporosidade,
Ponto. Então, se eu não consigo, então numericamente é errado. Mas o que que acontece? É, ele chega muito próximo, né? Eu consigo prever com um nível de exatidão muito grande. A margem de erro ela é muito reduzida. Então já tem modelos numéricos que, por mais que eles sejam errados, porque eles não representam a porosidade como ela é na realidade, eles já chegam a nível de assertividade de acima de 90%. Então, e isso é um grande avanço matemático, é um grande avanço científico, tá? Com o tempo a gente vai avançar cada vez mais e mais, mas a gente tem que entender que esse nosso Lego matemático que a gente monta, e lembrando que para cada uma dessas células eu tenho uma equação de materiais sendo inserida dentro dela, eu tenho uma diferente permeabilidade relativa, eu tenho uma diferente compressibilidade, eu tenho um diferente fator volume de formação do óleo, da água, eu tenho uma diferente mobilidade, eu tenho uma diferente molhabilidade, tá? Então você imagina, eu tenho todos esses aspectos diferentes para essa célula, que é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Então, a interseção, né? Então, esse bloco A, que é diferente do bloco B, que é diferente do bloco C, que é diferente do bloco D, né? Que são os blocos vizinhos. Aí, então, essa diferenciação, ela vai ter também ali na fronteira, né? Ali na região limítrofe, eu vou ter interações diferentes. Então, a interação A com B não vai ser a mesma interação de A com C. Então, eu vou ter um resultado de interações entre células do meu modelo matemático também diferente. Então, como se já não bastasse que a célula A é diferente da B, que é diferente da C, que é diferente da D. Eu tenho as interações que também são diferentes, tá? Então, quanto mais eu vou decompondo o meu problema, eu vou fragmentando, eu vou inserindo mais células, tá? Eu vou trazendo um nível de realidade maior, mas eu vou trazendo um nível de complexidade maior. Imagina, aqui eu tinha que resolver só 4 equações de balanço material. Aqui não, aqui eu já tenho que resolver 12, tá? Aqui eu já tenho que resolver 24, tá? Então é isso na verdade ele está fazendo. Esse problema aqui. Quanto maior o número de células, mais equações iguais a essas eu vou ter que resolver, tá? Mais gráficos iguais àqueles de permeabilidade relativa eu vou ter que resolver. Então, acrescentar células ao meu problema é acrescentar equações matemáticas, tá? É isso que a gente tem que entender o que o simulador numérico está representando, tá? E essa sensibilidade ela é muito importante. Mas, de novo, esse modelo que eu utilizo no meu doutorado, eles são 14 milhões de células, só para vocês terem noção. E ele não é dos maiores, não. Ele é conhecido benchmark, né? Ele é um modelo padrão para o reservatórios do pré-sal brasileiro. Ele é conhecido justamente por ser um modelo fidelítico, né? Então, as empresas consideram que, se você usar esse benchmark que eu uso, o nome do reservatório é Unicim 1M, né? Então, para todos, é como se fosse um laboratório, né? Então, se eu fizer qualquer tipo de análise dentro desse reservatório Unicim 1M, né, as empresas, o meio acadêmico consideram que ele sim, se eu fizer um ensaio ali dentro, ele vai ter um nível de veracidade, ele é considerado e ele é aceito pela comunidade acadêmica. Isso é considerado um simulador numérico benchmark, né? Então ele é um compilado de vários estudos, né? E ele já se mostrou altamente fidelítico à realidade que a gente encontra do pré-sal brasileiro. Então aqui as leis básicas que vão regir é a lei da conservação da massa, né? A lei de conservação de energia, a lei de conservação momento, que é a segunda lei de Newton. Eu não vou entrar nesses aspectos aqui. Essa parte aqui vocês têm que saber, que é o que é black oil, o que é composicional, o que é térmico. Aqui sim, essa diferenciação também, sim.
a teoria do que representa essa equação. O que representa essa mudança do unidimensional para o bidimensional, para o tridimensional, tá? Essa representação, o que isso representa numericamente, o que isso representa na complexidade, ou em aspectos positivos e negativos que eu vou ter, tá? As questões computacionais também devem ser levadas em consideração. Aqui a lei de Darcy realmente vocês têm que saber, né? Equações de estado, tá? Então a gente não vai tratar de equações de estado, é importante que vocês saibam, né, que a gente tem uma equação de estado do líquido para os gases e para os sólidos, tá? Deixa eu ver aqui até onde, gente, ajuste histórico, não, aqui já é para outra simulação, Tá, deixa eu ver até onde a gente pode ir na aula de hoje. Tá. Tá, então acho que esses dois slides até aqui dá pra gente tratar hoje. Pessoal, então como que a gente faz o modelo numérico, tá? Então o modelo numérico como eu falei para vocês. Então, primeiro, a gente parte do princípio, o modelo numérico ele representa a realidade? Não. Todo modelo numérico é errado, tá? Ah, mas então por que a gente usa modelos numéricos? Porque é uma forma que a gente tem de pegar dados reais de geologia, dados de análise PVT, da rocha e do fluido, dados da produção e da completação. Então a gente pega fatos, números reais, numéricos, tá? E a gente tenta prever o futuro, tá? Com modelos matemáticos e a gente, como eu falei para vocês, a gente tem uma taxa de acerto aí muito boa. Então, um modelo numérico fraco, ele é considerado 70% de fidelidade, né? Ele está muito próximo aí já da realidade, né? Então você pode considerar boa parte do que ele te dá, mesmo quando um modelo ele tem um nível de assertividade baixo, que é considerado em 70%, tá? Então a gente coleta aqui, ó, então com tudo isso daqui, os dados reais, né? A gente coleta também e prepara esses dados, então a gente vai normatizá-los matematicamente, tá? Para a construção do modelo numérico, tá? Então, lançamento do grid, tá? Digitalização dos dados, tá? Que é isso daqui, né? Uma coisa é eu fazer esse bloco de Lego, tá? Outra coisa, tá, mas o reservatório na realidade é esse daqui. Ele tem nuances, ele tem curva, né? Então a natureza ela é curvilínea, né? Então como eu vou representar essas curvas no meu modelo? Então é aí que começa, né? Ele deixa de ser um quadrado, deixa de ser um retângulo, nem trapézio mais representa. Então ele já fica aí multifacetado e essas células do meu modelo, então eu trago um nível de complexidade matemática maior para determinadas células para que eu possa representar essas curvas do modelo, tá? Então ele é feito aqui. Então eu vou digitalizando a grid. Hoje em dia os simuladores numéricos eles já conseguem fazer isso de uma forma mais ou menos automatizada, tá? Aí o que a gente faz? Então você monta o modelo numérico de um reservatório qualquer, tá? Vamos pegar aí o Campo de Búzios, tá? Que é um reservatório aí muito importante atualmente para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro e para a região dos lagos, né? Ele carrega o nome aí do balneário buziano e ele representa 1/5 da produção atual do Brasil, tá? Então ele é altamente estratégico para a Petrobras, ele gera royalty para o estado, para o Brasil, para a cidade de Búzios, para a cidade de Cabo Frio, para a cidade de Arraial. Então ele tem uma representação política, econômica, técnica e científica muito grande. Não só no Brasil, mas em contexto mundial. Muito está se aprendendo com o Campo de Búzios. Então o que eu faço?
eu monto o modelo numérico com os dados que foram me dados da sísmica, da gravimetria, magnetometria, análise PVT, dos anos que Búzios já vem produzindo, que ele vem produzindo com uma certa robustez desde 2018. Então, eu pego dados de todos os poços, da produção de água, de óleo, de gás, da pressão, tá? Então, com essas informações, eu vou registrando tudo, boto no meu modelo numérico, tá? Então, eu tento fazer um modelo numérico que honre esses dados históricos, tá? Então, é o meu laboratório, tá? Então, se eu conseguir representar numericamente, tá? Com as curvas de permeabilidade relativa, com a mobilidade, com a molhabilidade, com o fator volume de formação, eu criar todo um contexto, né, de engenharia de reservatório, que ele represente 100% o passado, quer dizer que eu vou ter uma assertividade muito grande para extrapolar, tá? Ou seja, para prever o futuro da minha produção, tá? É isso que a gente chama de ajuste histórico, tá? Ele é muito conhecido como history matching, tá? Então você cria um laboratório numérico para honrar 100% os dados históricos, tá? Para que eu consiga extrapolar, tá? Para que eu consiga prever o futuro da produção do meu reservatório, tá? Então, o que que isso leva em consideração? Da geologia. Então, são modelos geológicos, então eu vou precisar do geólogo aqui, tá? Dos mapas estruturais, dos mapas isopacas, das seções estratigráficas e tal. Aí das permeabilidades, porosidades, compressibilidades, tudo isso que eu te falei, pressão capilar, saturação, da análise de fluido, análise PVT, de óleo e água, dados de produção histórico, né? Você pega o poço, você pega você vai botar o poço na latitude, na longitude, na profundidade que eles se encontram na realidade. Você pega os testes de produção, o histórico de injeção, você bota tudo na realidade como foi. Dados de completação, quantas árvores de Natal você tem. Isso tudo aqui, quando eu passo para acho que eu não lembro agora se aquele modelo que eu passei para vocês no segundo ano, ele levava em consideração isso daqui. Mas um reservatório, um benchmark, né? Ou seja, um reservatório minimamente confiável, ele leva em consideração isso tudo. Geologia, dados da rocha, dados do fluido, dados de produção e dados do poço. No mínimo, esses aspectos. Então, se vocês conseguirem montar uma seção tridimensional, onde cada uma dessas células leva em consideração todos esses aspectos, vocês vão ter um reservatório aí, vão ter um laboratório numérico minimamente digno, né, de experimento, tá? Então, isso daí é o que a gente chama de input, né, que são os dados de entrada. Então, são os dados de entrada do meu reservatório. Então, a partir do momento que eu tenha dados de entrada aí plausíveis, coerentes com a realidade que eu quero representar, eu lanço uma malha, né? Ou seja, que eu fiz uma malha, eu digitalizo ela, eu boto esses dados de entrada aqui, todos esses daqui, e eu consigo, tá vendo, ó, gerar essas curvas em função do tempo, tá? Então aqui eu tenho dados históricos, reparem que esses círculos aqui, ó, são os dados históricos, ou seja, aquilo que aconteceu na realidade, tá? Então quando eu consigo ter, quanto mais próximo forem essas curvas desses quadradinhos preenchidos, ou desses círculos vazios aqui, quer dizer que o meu modelo ele é válido, tá? Então vocês veem que aqui eu não consegui representar numericamente, ou eu não consegui honrar, né, nessa fase do reservatório, mas nessa fase aqui eu consegui representar com uma maior exatidão o teor água e óleo, né? Ou seja, a quantidade, desculpe, o teor de água e sedimentos, né? O teor BSW do meu reservatório eu consegui representar numericamente com mais exatidão a partir desse período do reservatório. Assim como
a RGO, tá? E a pressão. Você vê que a pressão ela foi honrada por toda a vida produtiva. Então, o meu modelo numérico, tá, que é essa linha aqui, ele honrou, ele sobrepôs a pressão real do meu reservatório. Então, a nível de pressão, eu estou com um ajuste muito bom, né? A nível de RGO também, olha lá, o ajuste está bem próximo do que aconteceu, né, com o histórico, com o passado do meu reservatório. Então, essas células, né, que eu montei aqui, mais esses dados de entrada, então conseguiram representar historicamente o que de fato aconteceu, tá? Aí o que saiu um pouco aqui foram justamente o teor BSW, né? A produção de óleo aqui não ficou tão clara, mas a produção de óleo parece também que teve uma sobreposição, até porque eu não estou vendo outra curva aparecendo. Então talvez eu possa dizer que sim, elas se sobreporam. Então, sim, eu posso dizer que com esse meu modelo numérico, né, ele tem uma similaridade muito grande com aquilo que acontece na natureza, tá? Então, eu tenho uma boa representação numérica com o que está acontecendo na realidade, tá? Então, com isso, olha aqui, né, eu consigo prever aqui aqui seria o futuro, né? Então, daqui é o histórico, daqui é o futuro. Tá errado isso aqui. Que depois eu vou apagar. Então, aqui onde vocês estão lendo histórico aqui, né? Esse segundo histórico é o futuro. Então, eu consigo prever o meu comportamento de vazão de óleo, de teor BSW, de razão gás-óleo e de pressão, tá? Então, se eu consigo prever isso, eu consigo projetar qual vai ser o tamanho da plataforma, qual é a quantidade de engenheiros, de técnicos, a quantidade de barcos, a quantidade de manutenção, por quanto tempo eu vou ter uma vazão X. Então eu posso criar cenários econômicos, cenários otimistas, tá? Então hoje em dia os modelos matemáticos levam até a incertezas políticas, né? Então estão cada vez mais complexos. Mas é o mínimo de informação que eu tenho que ter de um reservatório, é isso, né? A vazão de óleo, a pressão, o teor de água e sedimentos, a produção de água e areia, e a razão gás-óleo. Então eu tenho aqui histórico de gás, de óleo, de água, de areia, de pressão e de óleo. Então se eu tenho isso daqui, eu não preciso de mais nada, tá? E eu consigo ajustar, pronto. Isso é simulação numérica. É aqui que converge todos aqueles conhecimentos que a gente vem trabalhando para entender, né, o que acontece de fato na natureza, tá? Então, aqui é o ajuste histórico, então é isso que eu expliquei para vocês, tá? Então aqui eu vou deixar isso aqui para outra aula, mas mais importante do que essa teoria aqui é essa explicação que eu dei, tá bom? Eu vou pausar aqui agora a gravação.